Olá, bem-vindos a mais um Nash Talk, o podcast da Nashai, empresa de tecnologia que orienta as suas soluções para a gestão sustentável da cadeia de fornecimento. Hoje o assunto não poderia não tratar de fornecedores e para isso eu trouxe aqui para falar conosco a querida Patrícia Silveira. O papo vai ser um pouco diferente porque nós pretendemos convergir 3 grandes temas, né? Moda. Estamos num momento em que o varejo da moda está aquecido aqui junto da nossa comunidade, junto do público da Nashai, Patrícia. Queremos falar de propriedade intelectual, sua especialidade, e falar também de empreendedorismo. Tudo isso junto, com certeza, vai ser muito bem abordado por você, mas eu quero que você fale de você por você mesma. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, Fê. É uma honra para mim estar aqui no Nashai Talk. Eu sou Patrícia Silveira, sou especialista em propriedade intelectual, com foco em marcas, direitos autorais e fashion law. Eu sou formada em Direito, sou empresária, sou mentora, sou palestrante e sou escritora desde o ano passado. Estão aqui as obras da Paty, a gente já vai falar melhor delas, né, Paty? Sim. Que orgulho. Eu fui convidada primeiro para escrever um livro sobre empreendedorismo feminino, que é O Sucesso é Delas. E depois, no segundo semestre, eu fui convidada para escrever um outro livro, que é Elas no Direito. Na verdade, eu tenho um capítulo em cada livro desses. Então, eu juntei as duas coisas. Eu escrevi sobre empreendedorismo feminino, que eu adoro falar sobre empreendedorismo, e sobre propriedade intelectual no Elas no Direito. Bom, eu amo a propriedade intelectual, eu amo moda, todo mundo que me conhece sabe. Eu até brinquei essa semana. Dá pra perceber, viu, gente? É que aqui a gente corta, né? Vocês não veem tudo. Mas pensem numa mulher super bem vestida, elegante, com as melhores escolhas, na paleta. Tudo eu muito organizado, viu? Sempre amei. Então, consegui juntar a propriedade intelectual, isso é muito legal. Que tem muito da moda, né? Com a moda. Sim. Eu até brinquei essa semana no meu story, que fevereiro começou e eu comecei a colocar de novo os looks do dia, porque algumas pessoas diziam assim, look do dia. Eu falei, gente, se não quiser, vai assistir de qualquer forma, não pulem, 7 anos de azar pra quem pular. Então é isso, vão ter que ver o meu look do dia. Ainda nem coloquei hoje, preciso colocar mais tarde, inclusive, o look do dia. Por favor, faça isso pra gente. E olha, Paty, a Cris Junqueira, fundadora do Nubank, eu assisti uma entrevista dela recentemente. Ela disse algo muito interessante, que eu entendo que vai coroar esse nosso bate-papo aqui. O entrevistador pergunta para ela, Cris, o que você faria diferente se você estivesse no início da sua carreira agora, novamente? E pasmem, ela para nós mulheres, né, é uma grande representante de tudo aquilo que a gente considera ser bem-sucedido. Ela é empreendedora, ela é empresária, ela é bem formada, ela é mãe, ela tem 4 filhos. Quando o último filho estava para nascer, ela sai na capa da Forbes, não sei se você se lembra, né, como fundadora do Nubank, que é uma baita fintech disruptiva, uma marca extremamente valiosa, enfim. E aí a Cris, ela traz o seguinte, eu me vestiria melhor. Tá vendo? Exato. Olha a importância da gente ser representado por aquilo que a nossa imagem também expressa. Eu não te chamei aqui por isso, apesar de ser um coroar, né? É lindo olhar para alguém que está bem trajado, bem vestido, organizado, porque a imagem que é transmitida é que você consegue expressar por meio daquilo que você veste o que você é internamente. Então é maravilhoso poder olhar para essa organização, elegância, o pensar em como eu vou me expressar hoje, né? Mas eu te trouxe aqui porque eu entendo que você soma algo que é valiosíssimo para o nosso público, né? Que tanto fala de desenvolvimento de cadeias de valor. Onde é que estão especialmente os aspectos invisíveis que muitas vezes os empreendedores não conseguem tatear, né? Não entram em contato de forma estruturada, talvez com um consultivo inicialmente, que vão levá-los, obviamente, ao desenvolvimento de um negócio muito mais sustentável, um negócio que vai parar de pé, que é justamente a propriedade intelectual, né? Então, a ideia é que hoje a gente traga esse tema aqui, muito bem vestido, diga-se de passagem, para explorar a importância
desse assunto que aqui no Brasil é um pouco tímido, né, Paty? É o que a gente estava conversando antes, né? Porque aqui no Brasil, a gente vê que os empresários, eles precisavam dar mais atenção para a propriedade intelectual que eles têm dentro do negócio deles, né? Então, assim, quando a gente fala de moda, no ano passado, nos últimos 2, 3 meses, eu estive em vários eventos de marcas incríveis, assim, marcas autorais. Eu fui convidada para participar de vários eventos. Então, eu conheci muitas marcas. E o que eu notei? Eu notei que, assim, falta o interesse do empresário, sabe? Falta uma fundação, assim. Eles criam tudo, o empresário coloca a marca na internet, no Instagram, cria o Instagram, cria o logo, cria a cor, cria tudo, tem criações autorais e não se preocupa em proteger. Às vezes você vai num evento em que a marca não está nem registrada. Então a marca já está no mercado, as pessoas já estão ali, a pessoa está lançando a marca num evento já para várias pessoas e a marca não está registrada. Mas eu penso que no nosso contexto cultural, a discussão de marcas e patentes, o registro dessas identidades é uma questão, né? Sim. A gente estava conversando ontem, se eu não me engano, quando a gente vai para mercados enormes como o norte-americano, entender se aquele empreendimento, ele está registrado, ele tem propriedade intelectual, que são premissas distintas das premissas que a gente tem aqui, é condição mínima para que, por exemplo, a gente tenha um aporte de capital, para que a gente tenha, muitas vezes, até liberação de financiamento bancário. Exato. Gente. Porque é um tema tão sensível que pode implicar num ônus, num passivo litigado, inclusive, a gente pode, por uma questão de litígio, em razão de não reconhecimento de uma marca. Exato. Né? Então, eu entendo que aqui no nosso contexto, na nossa cultura Brasil, esse é um ponto que a gente precisa ajudar o empreendedor, né? Fomentar junto do empreendedor mais conhecimento sobre propriedade intelectual, porque, em geral, se associa que é algo caro, né, Paty? A pessoa associa que é algo caro. E o que eu vejo também é que os empresários sempre deixam para segundo plano, sabe? Eu vou criar minha empresa, vou cuidar de tudo e depois eu faço. Eu já ouvi isso de clientes. Tá. Então, você manda a proposta, não é caro. Como a gente estava falando ontem, não é caro. Isso é importante, hein? Porque eu fui... Vou até mencionar esse exemplo, porque eu acho ele muito interessante. Eu fui na Expo Empreendedor no ano passado e fui conversar com um designer de joias. As joias totalmente autorais, me chamaram a atenção as joias, assim, porque eram diferentes de todas as que estavam lá. Um rapaz super simpático. Daí eu falei, então, você tem essa marca? Ele, eu nem tenho registro, tudo. Eu falei, nossa, e essas joias incríveis, tudo muito diferente, né? E daí ele disse assim pra mim, mas eu nem sabia que podia, assim, proteger e deve custar uma fortuna. Tá. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu me lembro que ele disse assim, deve custar uns 50 mil reais para você proteger uma joia. Claro que quando a gente fala de valores, é importante a gente relativizar. Exato. Né? Mas você vê o que tem na cabeça do empresário. Sim. Isso vai custar muito caro, então eu vou investir esse dinheiro em outras coisas, em propaganda, claro. em internet, vou vender mais, comercial, enfim, matéria-prima, enfim. Sendo que essa parte, né, que é esse invisível que tá ali dentro. O invisível é o ativo, né, Exato, Paty? É o ativo, muitas vezes é o ativo, né? E falando ainda mais de propriedade intelectual na moda, né? Parece que existem algumas estruturas a serem entendidas dentro desse conceito de propriedade intelectual, especialmente para a moda. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Então, eu acho que assim, a gente pode estruturar a propriedade intelectual da moda, eu colocaria 3 pilares, assim. Tá bom. As marcas, os desenhos industriais, que é uma coisa que ninguém fala também, e o direito autoral. Seriam registros em frentes diferentes. Tá. Então, assim, só para que o público entenda. A gente fala em propriedade intelectual, quando a gente fala propriedade intelectual, ela compõe 2 campos. Ela compõe a propriedade industrial, que estão as marcas, as patentes, os registros de desenhos industriais, os softwares. O software, apesar do software ser como um direito autoral, a gente entende que ele é uma criação autoral, tá. Ele está dentro da propriedade industrial.
E aí, em seguida, você tem o direito autoral e conexos. Tá. A junção de tudo isso dá a propriedade intelectual. Entendi. Porque a propriedade intelectual, ela cuida mais do direito autoral, dessa coisa mais criativa, das artes, da criação do ser humano. E a propriedade industrial, ela tá mais ligada à indústria. Tá bom. Então, as marcas, que antigamente chamava marcas de comércio, de indústria, na lei antiga. Ok. Os desenhos industriais, mas que cabem na moda. Ok. A marca e o desenho industrial cabe na moda. A patente já não faz parte da moda. Tá. Então, a gente nem precisa falar sobre isso. Tá então, bom. eu acho assim, são os 3 pilares principais para moda. Marca, desenho industrial e direito autoral. Você tá falando e tudo isso é invisível, né? Tudo isso é invisível. É interessante, a gente é o parceiro tecnológico da ABVTEX, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e a gente lida com grandes varejistas que compram de fabricantes menores ou tem grandes cadeias de fornecimento. Dentro dessas cadeias, obviamente, a gente tem empresas de um perfil muito diferente de um grande varejista, né? Quando a gente lida com um grande varejista, a gente tem um AAA. Sim. E quando a gente está lidando com a sua cadeia de fornecimento ou produtores menores, a gente tem micro, pequenas empresas. É raro encontrar produções individuais, tá? Em geral, você tem mais de 2 pessoas trabalhando. É um movimento imenso, né? Socialmente e economicamente falando. E quando você traz essa estrutura de marca, desenho industrial, direito autoral, aparentemente é tão distante dessa realidade dos menores, né? E é tão importante porque evidencia a maturidade de uma cadeia de fornecimento para um player maior, né? Para um grande varejista que está ali comprando, talvez, de produtores menores, fornecedores menores, né? Então, é muito interessante você trazer esse tema pra gente, porque quando a gente fala de varejo da moda, a gente pode associar um grande player, mas a verdade, gente, que o que sustenta o mercado mesmo, da perspectiva de PIB, são os menores, né? Onde é que eles mais erram, Paty? Eles erram nisso que eu falei lá no início, em deixar para depois. Tá, então é uma questão temporal mesmo. Uma questão temporal. E também, eu penso que assim, o empresário, ele é menor, ele tá mais focado naquilo que ele tá criando, é mais artista, sabe? É isso que você falou. Às vezes são 2 pessoas. É até difícil de falar com uma pessoa dessa. Eu tenho uma cliente que é uma designer de joias e eu não consigo falar com ela. Eu mando a mensagem, eu já mandei a proposta, eu já mandei toda a estrutura. E ela fala, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela nem mora aqui, mora no Canadá. Tá. E aí ela fala assim, não, vamos marcar um call, vamos marcar. Mas o que eu vejo é que eles são muito artistas, assim. Então, eles estão voltados para outro mundo, não é? Eles não estão preocupados com isso. E isso devia ser uma preocupação. Porque a sua marca, ela precisa estar ali, ela precisa ser consolidada, né? Ela precisa estar registrada, porque é isso que você falou. O grande player, ele cuida de tudo. Sim. Ele é grande player porque ele teve o olhar estratégico e para todo o negócio. Exato. Né, Paty? Então, assim, ele vai cuidar da marca, ele vai ter contratos com cláusulas perfeitas, Sim. ele vai ter as criações dele protegidas por desenho industrial, por direito autoral. Porque a gente falou disso, aí a pessoa fala, mas como assim vou proteger uma criação na moda como direito autoral, como desenho industrial? As estampas podem ser protegidas como desenho industrial. E ninguém sabe disso. É mesmo? Sim, estampas. A cada coleção, por exemplo? Você pode, aquela estampa, aquela que a sua estampa que você criou pode ser protegida por direito, por desenho industrial. Aquela coleção, aquela sua coleção que é só sua, de calçados, por exemplo, a coleção de inverno que vai ser o must da minha marca. Ela pode ser protegida como direito autoral. Os seus catálogos que você tem da coleção. Então, assim, são muitas, você tem que sentar com a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, eu fui nesses eventos e eu falo, então, eu sou especialista em marcas, direitos autorais. Aí a pessoa olha e fala, minha marca já está registrada.
Mas eu nem tô vendendo nada, mas a pessoa diz, minha marca já tá registrada e não quer mais conversa. Mas acha que o registro é rede social, é site? Muitas vezes sim. isso acontece. Ou é a razão social do CNPJ. O nome empresarial, né? Tá. Eu já registrei na junta comercial. Entendi. Que bom, né? Você registrou, Entendi. Parabéns. Acho isso já é um grande passo ter registrado na junta. Mas depois da junta, você precisa procurar um especialista em propriedade intelectual. Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, sozinha, os pequenos e médios. Então, eles entram no site lá do INPI, porque isso também é uma coisa que é importante, os players da moda, sendo eles pequenos ou grandes, saberem. A propriedade industrial, que eu dividi aqui em marcas, patentes, direito, desenho industrial e software, elas são registradas em um órgão que é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ok. Os direitos autorais, eles são registrados na Biblioteca Nacional ou na Escola de Belas Artes. Então, você também precisa verificar ali aonde, você não pode registrar errado. Tá. Então, eu não posso registrar uma marca na Biblioteca Nacional. Tá. E eu não posso tentar registrar um direito autoral no INPI. Perfeito. Não tem cabimento. Ok, tem que Entendeu? saber para onde endereçar. Tem que saber para onde endereçar. Aí, então, vamos voltar para a marca. Aí a pessoa fala, então eu vou entrar aqui nesse INPI aí, faço uma busca, olho lá, minha marca tá livre. Então tá livre, vou registrar. Aí a pessoa deposita, né, porque a pessoa acha que registrou. Sim. Faz o depósito, já acha que resolvido. registrou. Tá resolvido. E daí chega lá na frente, quando o examinador vai examinar, ele descobre que já tinha uma marca anterior registrada na mesma classe, e a pessoa errou a classe. Entendi. Porque são 45 classes. Veja, entendi. A importância do especialista é enorme. É fundamental. Porque são 45 classes, são 34 de produtos e as restantes de serviço. Aí você não sabe. Por exemplo, se eu sou um fabricante de peças, eu posso registrar a moda na classe 45. Eu fabrico um produto. Se eu comercializo, eu posso comercializar e registrar a marca na 35. Eu posso ter a marca nas duas. Mas pode ser que eu registrei na 25 e já tenha a mesma marca na 35. Elas são marcas afins. Tá. Porque a produção de roupas e o comércio de roupas, eles são afins. Tá. O INPI não vai dar essa marca pro pequeno ou médio. Ele vai indeferir a marca, porque ele vai dizer, essa marca aqui colide com a marca desse na 35. Então a pessoa faz a busca e diz, está livre. Entendi. Então, não fez a busca corretamente. Não fez a busca corretamente. Não viu todas essas correlações possíveis. Se você entrar no meu Instagram, eu acho que todos os meses que eu gravo, sempre tem um vídeo sobre buscas de anterioridades. Porque essa é a base do pedido de registro de marca. De você ter a sua marca concedida. Sabe o que você está falando e eu estou pensando? Eu fico imaginando quem concebeu uma empresa. Já está há alguns anos operando. Sem o olhar para a propriedade intelectual desse negócio, seja da marca, seja da produção, enfim. E lá pelas tantas você descobre que aquele nome já está registrado ou que aquele insumo, aquela estampa, aquela peça, e você tem um negócio já difundido, divulgado, milhares de consumidores, seguidores. Que consequência, que impacto para o negócio, né? Eu vi isso acontecer uma vez num processo de M&A, e aí a transação estava em vias de acontecer quando foram buscar o registro da marca e não foi possível, gente, concluir a operação. Milhões de dólares envolvidos. Trava ali. Não só travou. Voltou. Retroagiu. Né? Negócio desfeito, o negócio não aconteceu, porque o impacto passivo para tratar a transição da marca, para de fato quem dizia ser o proprietário da marca, aí sim era caríssimo. E impactaria o mercado tão profundamente que seria muito difícil recuperar a comercialização. Então, é um assunto que ele é tão intrínseco ao negócio e que sai do radar muitas vezes, porque o nosso pensamento, eu falo isso, você também é empresária, né? Não é difícil falar isso para você. A gente está sempre muito focado em manter a saúde financeira do negócio, ampliar os esforços comerciais para maior resultado. Focado no que você faz. Focado no que você faz, no core. Exato. E aí existe essa questão aqui tangencial. E quem vai cuidar? Exato. O empresário não consegue. E o pior disso que você está falando é quando a pessoa descobre recebendo uma notificação.
daquela marca. Ai, é verdade. Porque Sabe o que você isso tá falando? acontece. Eu lembrei, eu vi um caso como esse. Então, porque às vezes a pessoa já apareceu no Instagram, tá vendendo, Perfeito. tá perfeitamente já na mídia, estabelecida. Aí quer levar a marca para o exterior. Quando você vai fazer tudo isso, depois que você já fez todo um programa de marketing, né, por trás, porque você precisa para colocar sua marca no mercado, você recebe uma notificação dizendo: não pode. Não pode usar, pode parar, tá? Porque essa marca eu já tenho há muitos anos. E por quê? Você desconhecia, ela estava em outro estado. Porque a pessoa registra, isso que você falou é interessante também. A junta comercial, ela é estadual, né? Então você registra por estados o seu nome comercial e pode ter um nome comercial XYZ aqui e lá em Goiás ter outro XYZ. Sim. Mas a marca não, a marca ela é nacional. Sim. Ela não é estadual, você não registra por estado, ela é nacional. Entendi. Ela é do Brasil, Entendi. no Brasil. Tá. Então, se eu tenho uma marca aqui e uma pessoa tem uma marca lá na Bahia e essa marca dela tá registrada e eu não busquei, ela pode me notificar. Quando ela descobrir que aqui em São Paulo eu tô usando uma marca igual a dela para o mesmo segmento mercadológico, na moda. Sabe o que você tá falando? Eu me lembrei de uma situação. Eu tava conversando com um grande mentor meu recentemente. E ele tá lançando livros nos Estados Unidos. E lá, eu não sei como é que é aqui no Brasil, Paty. Acho que é até um momento para você desvia um pouquinho, porque não é varejo da moda, mas não é moda, né? Esse segmento tava para lançar um livro nos Estados Unidos e me contou que a cada novo título lançado nos Estados Unidos tem que fazer uma super colidência nacional para ter certeza de que aquele título a ser lançado já não foi lançado e se algum autor não tem o domínio de determinados termos para o livro, gente. Você tem ideia disso? Então tem termos que no mercado norte-americano você tem editoras que podem fazer lançamentos utilizando determinados termos. Então vamos supor, coragem. Pode ser que não sejam todas as editoras que possam lançar rótulos, capas de livros com coragem. E que é um mercado absolutamente efervescente, aquecido, busca advogados altamente especializados lidando com o tema e agências especializadas lidando somente com o mercado editorial. Propriedade intelectual para o mercado editorial. Então, e no ramo das marcas, o SPTO é o órgão mais rigoroso que eu conheço no mundo. Tanto para marcas quanto para patentes. Se a marca tiver qualquer coisinha, qualquer palavrinha que possa soar assim, que vai levar o público a algum erro, indeferido. Eles nem indeferem, eles fazem uma exigência, perguntam. Eles são mais, assim, eles são muito rigorosos, mas eles são um pouco mais flexíveis. Eles fazem uma exigência e perguntam: você quer mudar os produtos aqui, ou os serviços, ou tirar esse pedaço? Ou você pode explicar? Eu já tive marca que o examinador disse assim: você pode explicar por que você criou essa marca de um cliente? Aí eu tive que mandar para o cliente dizer: pode me explicar por que você criou essa marca dessa forma? Porque o examinador do INPI está pedindo. Tá. Para ver se ele vai conceder ou não. Eu entendo perfeitamente isso do título, os questionamentos, né? E isso do título também. Porque você imagina vários livros com os mesmos títulos, né? Sim. Você se confunde. Porque o principal... E tem uma questão de estratégia mercadológica, né, Paty? Você tem uma estratégia ali, entender como é que o mercado está se comportando. É um jogo de xadrez, né? O principal das marcas é você não levar o público a erro. Então... no consumo daquilo. Ela tá comprando. Então a marca, ela previne a clientela, né? Ela tá... Ai, que interessante isso. A propriedade industrial é isso. Então você não pode levar um público a erro. O público não pode... Eu tenho uma marca, você faz uma parecida, e o público pensar que essa marca é da minha organização. Ela tá abrangendo outros setores. Paty, agora vamos correlacionar essa temática com
terceirização e fornecedores. Eu entendo que isso tem tudo a ver aqui com a gente, né? Com o Anachai, com o público que nos assiste e os impactos dessa temática em cadeias de fornecimento. Vamos explorar um pouco esse tema. Eu acho que aí a gente bate nos contratos. Tá. Que muitas vezes os pequenos e os médios também pecam em ter contratos, mas às vezes unilaterais, com cláusulas leoninas, não a favor do contratante, né? Da marca que está contratando o fornecedor. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, às vezes, o fornecedor manda o contrato para aquela marca, ela é uma marca pequena, é nova. Ela não se atenta a se preservar aos direitos autorais que ela tem. Ou seja, ele pode fabricar as mesmas peças, numa mesma modelagem, numa mesma proposta que foi idealizada por aquele contratante, e de repente vender até pro concorrente, Exato. Por exemplo. E aí não dá nem pra gente discutir a questão, E aí porque você não tá vai contratualizado, né? O contrato não prevê. Não prevê. Não tem cláusulas que prevêem. Muitas vezes os contratos não prevêem cláusulas de direitos autorais ou prevêem muito pouco, assim, coisas muito sutis. Eu peguei um contrato no final do ano passado de uma designer. Ela é designer de estampas e eu tô auxiliando ela com esses contratos porque ela faz estampas para algumas marcas. E você não sabe o que ela me contou. Ela me contou, ela tinha acesso ao IA da marca e o dono da marca, os donos tentaram reproduzir a estampa dela. Você tá brincando? Sim, a própria marca. Então você, veja, nesse caso é o contrário. É o fornecedor, né, o designer, mas é o designer, gente. Sim. É a alguém pessoa que assina, que né? ficou horas criando, dias desenhando a estampa. A estampa da vida dela pode ser aquela, né, que ela fez. E ela, quando ela abriu a IA, ela pegou conversas do proprietário da marca dizendo: eu queria fazer aqui com base nessa, bababá. Aí ela me mandou o contrato não previa nada, você não tem nem como reclamar. Quando a gente fala das criações, tanto o fornecedor tem que se preocupar, Sim. que é o criador, isso eu tô falando designer, Sim. fotógrafo, Sim. quanto a marca que tá contratando aquele fornecedor. Eu lembro que ontem, acho que a gente tava conversando, e aí você falou: mas vale confiar só na palavra do fornecedor? Não, né? Não vale. Porque você não vai fazer um contrato com o fornecedor e daí ele pega e usa tudo aquilo que você pediu para uma outra marca? Eu queria só separar um pouco. Quando a gente fala de práticas contratuais, a gente também está falando, Patrícia, de registrar relações entre as partes. Isso. A gente também vive numa cultura, ao meu ver, né? Pelos anos de experiência que eu tenho, as relações que eu tenho, quando a gente fala em contratualizar, existe um tabu. A pessoa já acha que vai travar o negócio, não vai sair. Ou a gente não pode deixar muito claro quais são as expectativas, a mecânica, a instrumentalização entre as partes. Mas eu atribuo isso a uma visão de baixa profissionalização que a gente costuma ter. E a gente tem esse traço cultural no Brasil. Quando a gente é muito objetivo, ou muito pragmático, ou muito orientado a deixar registrado quais são as premissas entre as partes, dói. É um assunto que a gente não quer tratar, né? Até a gente associa isso a algo negativo. Eu preciso falar de mim pessoalmente agora. Eu tendo a ser uma pessoa absolutamente contratualista, né? Eu adoro contratos. Ganheira, né? Eu adoro contratos entre as partes. E gosto de poder voltar sobre o contrato e rediscutir a premissa quando uma premissa não funciona, né? Mas, nesse mundo, e isso eu preciso deixar registrado aqui nessa nossa conversa. Eu que invisto de um lado, já fui investida do outro, lido com essas transações entre organizações. Essa estrutura de governança, a gente até falou disso no Nash Talk passado, com um especialista em governança, são justamente esses instrumentos contratualizados que embasam a qualidade das relações passadas, porque eu meço se eu vou ter algum problema, se eu vou ter um litígio, se eu vou ter qualquer situação que pode significar um passivo, um ônus para a empresa, e eu também meço por meio dos contratos o futuro da minha empresa, para onde eu estou levando o negócio. Então, gente, contrato é algo fundamental
da perspectiva de instrumentos de gestão para um negócio, né? Não tenham pudor Receio, né? e receio de que o negócio não vai sair. Às vezes o empresário, ele acha que se ele falar qualquer coisa ali no contrato, então não vai sair. Pode ter problema. Mas nunca é um lugar, especialmente contratos muito elaborados, né? Onde você tem, por exemplo, interesses comerciais e financeiros muito acentuados. Não é temática fácil? Não é temática fácil. Mas quando existe a intenção de viabilizar o negócio, você vai acomodando as cláusulas, você vai acomodando uma forma de instrumentalizar aquele deal e as expectativas entre as partes, de modo que seja vantajoso para ambos, né? De que seja favorável para ambos. Posto isso, aqui a minha mensagem é muito para encorajar as pessoas a contratualizarem as suas relações, né? É importante a gente olhar para contrato e entender que aquilo é um instrumento que eu uso tanto para o passado quanto para o futuro do meu negócio. Então, gente, ter contrato e um escritorinho de contratos dentro da empresa, assim, é fundamental. Eu fico super orgulhosa quando eu levo a Nashai com a nossa pasta dos contratos firmados entre as partes, para qualquer um que eu possa dizer, olha, essa aqui é a qualidade das nossas relações, tá? Os contratos expressam, né? E sempre tem o que melhorar também, sim, Patrícia. E no mundo da moda, eu acho que, além de ter lá uma pessoa de contratos dentro da empresa, você precisa procurar um especialista. Precisa. Por quê? Porque a pessoa vai olhar só a cláusula da marca. Pode acreditar. Ninguém vai pensar no direito autoral, das estampas. Isso. Olha, você sabe que das você tá falando, coleções. Você tá falando de estampas. No desenho industrial das estampas. Eu me enganei aqui, mas é no desenho industrial, né? Na propriedade industrial e intelectual, em geral. O que a pessoa vai focar? Que esse terceiro aí não pode usar a minha marca. Tá, mas a pessoa não pensa nesses outros dois aspectos, né? Tá. Que ele pode ter a proteção do direito autoral, do desenho industrial. Então, essas cláusulas do direito autoral, elas são importantíssimas no mundo da moda, nos contratos do mundo da moda. Você sabe o que você está falando? E eu sou consumidora de 2 marcas, não vou divulgar aqui. Uma delas eu não posso divulgar, senão eu divulgaria. Mas eu sou consumidora de 2 marcas que, se elas não tiverem muita gestão sobre as estampas, é a identidade delas as estampas. Entendeu? Assim, você olha de longe e fala, aquilo é você sabe o da marca tal. Você sabe. E às vezes ela não tem a proteção. Que loucura. Às vezes não, muitas vezes. A não ser que ela seja um grande player, assim, que tenha um jurídico lá dentro e que tenha um especialista lá dentro em propriedade intelectual. E aí você tá me dizendo que o fornecedor, por exemplo, da estampa dessas marcas, se não houver um contrato bem firmado entre as partes, ele pode pegar essa estampa e comercializar junto de outro player. Ou seja, a identidade de uma marca já firmada no mercado, ela pode ser transitada para outra marca, porque não está protegido. Porque não tem cláusula contratual nenhuma. Então, assim, o empresário, ele pensa sempre na marca. A marca é sempre a marca. Sim. E esquece desses outros invisíveis, desses outros intangíveis que estão ali dentro da sua empresa. Então, assim, se você me contratar como sua especialista em propriedade intelectual e estiver abrindo uma empresa de moda, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a marca, aí a gente vai fazer o depósito da marca? Ótimo. Tá, e em seguida, o que a gente vai fazer? Vamos ver tudo aqui o que a gente tem para proteger na propriedade intelectual. A gente vai ter estampas que podem ser desenhos industriais? Vamos proteger. A gente vai ter coleções importantes, vai ter catálogos que a gente não quer que copie. A história, né? Eu tenho uma cliente que ela falou: eu quero registrar o catálogo porque no catálogo tá a minha história. A pessoa fala, mas não precisa, né? O direito autoral, tem muita gente que fala isso. Isso é bom também, as pessoas saberem no mundo da moda. As pessoas falam, o direito autoral, ele já está intrínseco em mim, então eu não preciso registrar. Sim, ele não é obrigatório. Você pode lutar pelo seu direito autoral. Só que se você não tiver o registro, você não tem um marco temporal, você não tem uma data. Como que você vai provar para o outro? Quando é que isso começou? Exatamente. Era esse assunto que eu ia trazer agora, porque muitas vezes, mais ou menos, mas o risco ele não aparece no começo, né? Ele aparece lá na frente. Tá. Se ele não tiver sido estruturado no começo, que é o que acontece, que é isso que eu falei das fundações, né? Tá. Porque se você não tem uma boa fundação no começo, tudo pode despencar.
Chega lá na frente, vai ficar tudo mais caro. Sim. Não tem a... Vai ser um horror, né? Porque aí a pessoa fala, mas é caro registrar, né, uma marca? Não, não é caro registrar marca perto do que você pode sofrer lá na frente. Em quais situações podem aparecer essas divergências ou aparecer a falha do não registro da marca? Quando você for fazer... Vamos supor que você vai fazer uma collab com um grande player. Tá. Ou um investimento, como você falou. Tá. Ou até mesmo um contrato... Você vai levar a sua marca para fora, né? Muita gente... Essa é outra coisa também que eu fico intrigada, assim. A pessoa começa a levar os produtos para fora. Foi pro Paris Fashion Week. E não tem registro. Os meus produtos já estão na Europa. Aí eu falo, mas então a gente tem que registrar a marca na Europa, pelo amor de Deus. Aí ela fala, não, vamos deixar para depois. Eu escuto, de verdade, assim, não eu fico triste, porque eu tô tentando mostrar pra pessoa que ela pode não ter um problema futuro lá na frente, porque depois... O que você vai fazer lá na frente? Você vai desistir de tudo que você fez? Que você criou? Pode acontecer. Eu já vi casos de perda mesmo. A pessoa vai fechar. E acabou. Pra franquia é necessário. Franquia também. Auditorias, compliance. Então, é isso que você falou do contrato. Você vai negociar a empresa, chega lá, a empresa não tem nem a marca registrada. Como que você vai negociar? Qual é o ativo? Qual é o ativo que você tem? E às vezes, quando a gente fala de marca também, muitas pessoas não sabem disso, mas no nosso escritório a gente faz avaliações de marcas. Então, às vezes, a sua marca, ela pode valer mais do que tudo o que você tem. É mesmo? Sim. A marca Apple, por exemplo, né? A gente pode falar aqui, a marca Apple, ela é uma das marcas mais valiosas do mundo. Então, ela vale mais do que todo o ativo, tudo aquilo que a empresa tem. Tudo que a empresa tem. A marca chegou a um patamar, ela vale. Curioso, como é que você mede isso? Então, isso não é a minha especialidade. Na verdade, isso é a especialidade do Clóvis, né? Que é meu sócio e é engenheiro. E ele tem feito muitos... ela já sim, porque ela também é engenheira. E ele tem feito muitos laudos de avaliação de marcas. Eu imagino que sejam algumas variáveis que laudo. Compõem é um laudo. Então, faturamentos, 10 anos para trás, quanto o público tem conhecimento da marca, comparação com outras marcas do mercado, do mesmo segmento mercadológico. É um laudo de, 20 páginas, assim. Tá. Mas a pessoa também não tem noção disso. Sim. Não tem essa visão. Essa visão. Quanto custa a minha marca? Então, registrar a marca é o primeiro passo. Só que daqui a 10 anos, a sua marca pode valer muito mais do que tudo que você tem dentro do seu escritório, do que todos os seus computadores, do que todas as suas peças de roupas que você vende. O estoque. Do que todo o seu estoque, do que tudo isso. Isso também é uma coisa que não se fala e que muita gente não sabe. E você ainda pode usar também a avaliação. Normalmente tem empresas que fazem para integralizar o capital. Então, tem empresa que faz avaliação de marca todo ano. Faz avaliação, no ano que vem ele faz a reavaliação, no outro ano ele faz a reavaliação para integralizar no capital da empresa. Então, você pega a sua marca e integraliza ali. Aí, daqui a um ano, ela já vai valer mais, porque você vendeu mais, você faturou mais, a sua marca foi mais exposta, saiu nas redes sociais. Então, você atualiza aquele laudo e integraliza o que precisa novamente. Então, assim, esses bens invisíveis, né, que a gente até chamou... Que interessante. De invisível ou de intangível, que eu sempre uso essa palavra intangível, mas eu gostei que você colocou invisível lá. Eles não são invisíveis. Eles são invisíveis para o mundo externo, mas para o empresário, para o seu negócio, ele tem que estar na mesa. Você tem que pensar neles. Claro. Então, a propriedade intelectual, ela tem que andar junto. Quando você criar o seu CNPJ, você tem que pensar nela já no começo. E é difícil de colocar isso. Então, assim, o meu maior sonho da vida, às vezes as pessoas falam, por que você não cria um curso de como fazer marca? Não, gente, como fazer marca o INPI já ensina. Então, assim, o meu sonho é fazer com que os empresários entendam isso, colocar na cabeça do empresário que ele precisa se preocupar com a propriedade intelectual dele
desde a hora que ele pensou na marca dele. Eu pensei na marca, eu preciso procurar um especialista e ver se essa marca vai adiante. Você sabe o que você está falando? Eu tenho certeza que durante o curso... Assim, deixa eu dar uns passos atrás. Eu estou no segmento tecnológico. Muitas vezes, alguns produtos nascem porque a gente está no campo, a gente está no mercado, a gente entende uma determinada dor, e aí a gente rampa esse produto, testa a tese desse produto, ele pode ser validado ou invalidado, tá? Onde eu quero chegar com essa minha fala? Muitas vezes, o nascimento de um negócio é orgânico. Você não planeja aquilo Sim. de forma tão estruturada. Mas eu entendo que pode ter um ponto aqui ideal que a gente olhe para o negócio e fala, chegou o momento de eu falar de registro, de propriedade intelectual, talvez de uma patente que você disse que nesse segmento da moda não se aplica. Mas na tecnologia sim. Então eu entendo que aqui pra gente ir encerrando essa nossa conversa, nosso bate-papo, fica, se a gente desde o D0 não concebeu uma marca, um produto, considerando a propriedade intelectual, no mínimo quando a gente vai revisitar o planejamento estratégico da empresa e a gente faz lá uma matriz de riscos, tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que ter um checklist lá. É isso. Trazendo essa temática e pensando no que a propriedade intelectual pode não só trazer de benefícios, o nosso olhar é sempre, tá, tudo bem, qual é o meu retorno disso, né? Então eu não posso considerar isso talvez um CAPEX, mas é um OPEX, né? A gente tem uma dispensa para isso. Mas quando você me fala que pode haver interferência no meu ativo intangível, talvez o olhar seja aqui um pouco sensibilizado para o empresário, né? Então, no mínimo, numa matriz de riscos, a gente considerar a propriedade intelectual como uma das linhas e não perder de vista que lidar com essa temática pode impactar diretamente o ativo intangível dessa empresa aí. Eu já estou falando um pouco mais contabilmente, né? Sim. Mas pode impactar como o negócio é interpretado financeira e contabilmente. Então, ainda que não nasça no D0, a gente tem que ter esse olhar crítico para a perenidade do negócio. Tem algumas normas internacionais, prescritivas, outras certificáveis, que passam a temática propriedade intelectual, por exemplo, como uma issue, como uma premissa de sustentabilidade desse negócio. Sim. Então, quer dizer, se eu não penso nesse tema, a ISO 27001, por exemplo, se eu não penso nesse tema, será que eu chego onde esse negócio pode chegar? De novo, acho que aqui a gente tem uma questão de aculturamento no Brasil, apesar de instituições, órgãos reguladores fortes, né, INPE, a própria Biblioteca Nacional, né, reconhecidíssima, mas talvez não seja um tema difundido aqui em empresários de nível menor, né? E talvez nem grandes. Eu soube de uma marca enorme recentemente, que estava super frágil em outras submarcas comercializadas. Então, talvez seja um aspecto cultural. E aí, a gente precisa de mais encontros como esse para fomentar, né, esse conhecimento, para difundir esse conhecimento e ampliar as perspectivas do empresário sobre a temática. Tentar ensinar o empresário a ver, né, verificar isso. Quando você fizer a sua lista de, quero abrir uma empresa. Claro, vamos abrir. Sim. Mas vamos pensar do marco zero até o futuro lá na frente. Então, o marco zero já pensei num nome. Que bom. Então, manda o nome pra mim rapidamente. Vamos ver se dá pra ser, né? Antes de você continuar, né? Porque é muito triste. Você faz todos os papéis, faz tudo. Mesmo que você ainda não esteja lá em cima vendendo, esteja, né, nos seus melhores dias, mas você faz tudo, faz a marca, vai lá na loja, coloca o logo. E aí você percebe que você não pode? Sim. E aí as pessoas já estão te conhecendo com aquele nome? Sim. E você tem que mudar. E aquele nome já faz referência a você. Você lembra do caso J-Quest? Quando a banda saiu, que ela se chamava J-Quest, teve que virar J-Quest. Ela não lembra porque ela era muito, muito novinha, né? Você também não, né, Vitor? Você não lembra disso, né? Então, Era J-Quest, mas conflitou. Então, é a mesma coisa. E aí tiveram que mudar. Houve um medo de que a banda terminasse, inclusive, pelo nome, enfim. Esse é outro mundo, né? Da música também é outro lugar mundo do direito autoral, que tá lá no direito autoral também. A música é outro mundo. Então, assim, as pessoas pensam, propriedade intelectual, marcas e patentes. Tá. Não, gente. Tem um monte de coisa. Então, na moda, fiquem com isso. Marca
desenho industrial, direito autoral. Acho que é importante a gente deixar esses 3 pilares, que são os principais, que você precisa pensar e precisa proteger. Já em outras áreas, daí... Suas especificidades, Suas especificidades. Tecnologia tem patente, Sim. tem software, Sim. né? Então, assim, eu gostaria muito que os empresários, eles tivessem mesmo uma pessoa que andasse com eles, um especialista que pudesse andar com eles. Sim. Porque você pode cuidar da sua empresa como você quiser, fazer o seu trabalho. No ramo da moda, você pode ir para o exterior, pode ir para as feiras, mas deixa O especialista que o especialista cuidar. cuida para você. Sim. Então você tá indo para Paris Fashion Week, ok, mas você já tá indo com tudo protegido. Sua marca já tá protegida aqui no Brasil, já tá protegida na Europa, nos Estados Unidos. A sua coleção a gente já registrou. Os seus catálogos que você vai mostrar lá para as pessoas. É muito fácil copiar hoje em dia, né? Com a inteligência artificial, sim. ficou mais fácil ainda. Sim. Então você pega um catálogo, joga na inteligência artificial, ele faz um parecido E repete, igual, né? E repete. E aí, se você não tiver o registro, que é aquilo que eu falei do marco temporal, como você vai provar que você fez antes? Aí você vai entrar num litígio Sim. e você não tem provas. Aí sim é caríssimo, Aí né? sim vai ficar caríssimo. Litígio é sempre caro. Então, se você pensar financeiramente, é melhor você investir Sim. no começo. E depois ainda você pode ter todo esse resultado que a gente Sim. falou, né? Da avaliação da marca, Sim. de integralizar ou de você negociar a sua marca. Ah, eu não quero mais. Tá, e aí? A sua marca vale 5 milhões. E aí você passa para um grande player. Sim. Alguém Entendeu? vai comprar. É, um valor, sei lá, estrondoso. Pode existir. Sim. E alguém compra. E aí você vai viver a sua vida. E a gente sabe de alguns casos que aconteceram. Sabemos. Inclusive no ramo da moda, Sim, eu conheço sim, alguns que venderam para grandes players e depois foi viver a vida. E a pessoa vai viver a vida o resto da vida, né? Vai assim, agora já tô bem. Mas a pessoa criou tudo Sim. aquilo. Só que essa pessoa que conseguiu vender, ela se preocupou com Sim, tudo isso Sim. antes. Porque senão... É claro, não teria poderia não ter valido tanto quanto chegou a valer, né? Exatamente. Falar de marca é falar de legado, é falar de reputação, é falar de história, posicionamento. Uma marca carrega tudo Exato. isso, né? E isso tem seu valor, né? E as pequenas e médias carregam ainda mais, né? Porque ela carrega o empresário que está por trás, o designer, o criador. Você carrega a família, Isso. você carrega um negócio que nasceu por um grupo específico ou família. Esses legados de pequenas e médias, assim, são muito especiais, né? Sim. E a gente vê algumas que depois são incorporadas por marcas maiores e explodem, né? Deslancha. É isso. Paty, estamos caminhando para o final do nosso encontro. Que pena, Eu queria que você ótimo. deixasse a sua mensagem quase que final, mas antes eu quero que você fale dessas suas obras aqui, para falar um pouco mais de você mesma, né? Que eu agradeço imensamente por ter aceitado esse convite. Eu também muito feliz de estar aqui. Então, o Sucesso é Delas, ele conta a minha reviravolta em 1998, quando eu ia fazer ciências da computação. Uau! Eu não ia ser do ramo do direito. E conheci a propriedade intelectual por meio do meu marido, que hoje é o meu marido, mas naquela época eu vim trabalhar com ele, em 1998, e ele era de uma família da propriedade intelectual, e eu resolvi fazer direito e seguir essa carreira. Então eu brinco que eu me apaixonei pela propriedade intelectual, pelo dono do escritório também. E tô aqui 27 anos depois, tentando deixar um legado para as mulheres, né? Porque eu acho que isso é muito importante, porque eu amo tecnologia, amo mesmo de paixão, além da moda e da propriedade intelectual, mas eu amo tecnologia. Mas hoje eu vejo que não era para mim. Tá. Eu acho que para mim era isso mesmo que eu segui. Então, nessa parte do empreendedorismo, o que eu gostaria de deixar para as mulheres se você quiser guinar, dar uma guinada, virar a chave, mudar tudo, vá, faça. Se você tiver certeza que você quer fazer isso, faça. Porque como eu disse lá naquela minha frase, que tem uma frase de impacto no livro, ajuste as velas e siga o seu rumo, que você pode chegar a lugares inimagináveis.
Então, assim, esse livro é sobre uma mudança de vida mesmo que eu tive. Então, eu era uma coisa e agora me tornei outra. E depois de escrever esse livro no ano passado foi um marco, assim, na minha vida. Porque foi muito interessante, porque eu tinha um pouco a síndrome da impostora, né? Que, não fiz nada, já tô 26 anos, não sou ninguém. Isso porque eu sou diretora de uma associação. Isso você me conhece, tenho vários cargos em vários outros lugares, né? Associação, coordenação de congresso, sou sócia do escritório. Mas eu sempre tinha aquilo dentro de mim, assim, de que, nossa, ainda não era nada, algo relevante. Entrei nessa família da propriedade intelectual, que só tinha gênios da propriedade intelectual, né? E eu sentia isso. Quando eu escrevi, coloquei no papel, eu percebi tudo o que eu tinha feito e mais. Eu ainda vi onde eu quero chegar, porque agora eu não vou parar, porque agora eu quero ir mais longe. Eu quero ir além, eu quero deixar um legado para a nova geração, para as mulheres, para as empresárias, para os empresários também. Então, esse livro foi um marco. E esse segundo livro, que é Elas no Direito, foi um convite que saiu assim, depois de eu ter escrito esse outro. Eu já fui convidada para escrever um outro esse ano já, mas eu ainda tô pensando, porque calma, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas esse Elas no Direito, eu achei interessante para eu mostrar essa vertente da propriedade intelectual. Então, no meu capítulo, eu não ensino o que é propriedade intelectual, eu não ensino como fazer marca, como fazer patente, eu não ensino nada disso. Eu faço exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu tento mostrar a importância da propriedade intelectual para os empresários, seja ele do ramo da moda ou seja de qualquer ramo. Perfeito. Então, esses são os meus 2 livros, meus 2 capítulos que eu escrevi nesses livros. A minha mensagem final para os empreendedores, tanto os pequenos, os médios, o grande ou até pessoa física, é que não tentem fazer sozinho. A gente sabe que fazer sozinho às vezes custa mais barato, às vezes parece ser mais fácil, mas tenha uma pessoa especialista, um profissional especialista que vive isso todos os dias para te auxiliar. Porque com isso você pode não ter problemas lá no futuro. Porque às vezes você faz mais barato aqui e passa 1 ou 2 anos, você tem que fazer tudo de novo. Então você gasta o dobro. Ou você é notificado, como a gente falou. E daí você vai entrar num processo judicial e aí você vai gastar centenas de reais, né? Quantos R$1.000 a gente gastaria com o processo? E não vale a pena. Não vale a pena entrar na justiça. A justiça é muito demorada. Você vai ficar com aquela continua ou não continua. Então, assim, procurem um especialista. Tenham uma pessoa que possa te ajudar. Como a gente faz com a contabilidade. Sim. Uma empresa não vive sem um contador. Sim. Você não consegue fazer livro caixa, tudo isso. Não, é impossível, né? Você consegue fazer os pagamentos do dia e organizar lá com o seu financeiro. Mas mesmo tendo um financeiro, você tem que ter um contador por trás. Sim. Então, eu acho que o especialista em propriedade intelectual, ele é meio isso. Mesmo que você tenha um jurídico dentro da sua empresa, esse jurídico vai cuidar de contratos ali do que você... Do core, negócio, exato. O coração do negócio. Mas uma área... Ele não tem essa especialidade. Sim. Então, assim, a minha mensagem final é: tenham uma pessoa que possa auxiliar. Porque é muito importante para todos os ramos dos empresários, para qualquer coisa. Mesmo a pessoa física. Porque... Inclusive, pessoa física tem desconto, as pessoas nem sabem disso. Então, você vai registrar uma marca, pessoa física tem desconto. O INPI dá desconto. É mais vantajoso. É mais vantajoso, assim, às vezes, né? Porque às vezes você é... eu sou um fotógrafo, eu tenho a minha marca. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Muito bom, muito bem. Aí as pessoas podem me seguir também na minha rede social, se quiserem. A gente vai inserir o seu endereço falar comigo aqui. Pode falar o endereço. Falar comigo é só me seguir na rede social. Eu falo muito sobre propriedade intelectual, sobre empreendedorismo também, que é o que eu gosto. E a minha rede social é Patrícia JG Silveira. Muito bem. Que são os meus 2 sobrenomes. Instagram. Mesmo. Instagram.
E também Patrícia Silveira no LinkedIn. Se colocar Patrícia Silveira Propriedade Intelectual, vai me achar. Muito bom. Porque eu acho que de Patrícia Silveira na Propriedade Intelectual sou só eu. Mas a minha marca eu já fiz. Eu ia perguntar isso agora, se você já registrou. Eu registrei a minha marca. Muito bom. Registrei, sim. Registrei, inclusive eu criei um logo agora também. Ah, é mesmo? O ano passado, porque a gente tem a nossa empresa, que é a CIS Interpatents, mas que ela é uma empresa que faz patentes, né? Ela é multifacetada. Ela é multifacetada dentro da propriedade intelectual. E eu criei esse Patrícia Silveira, que é mais eu mesmo, né? Então, sou eu na parte mais de marcas, mais de direitos autorais. E daí eu criei um logo também que ficou lindíssimo. Tá lá também na minha rede social. Muito bom. E é isso. Então, seguimos e eu acho que o empresário precisa ter uma pessoa por trás. Sim. Principalmente na moda. Porque a pessoa pensa só a marca. Sim. Não pensa só o criativo. Tem muita coisa envolvida na moda. Você tem que sentar e colocar no papel. Sim. Tudo que você precisa proteger. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Paty, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. O nosso objetivo aqui no Nash Talk, de fato, é trazer assuntos, especialmente neste ano de 2026. O pessoal da produção não gosta que eu dê cronologia, mas nós estamos no começo de 2026. Nesse ano, na nossa estratégia de comunicação e marketing, a gente definiu que trazer especialistas, trazer temas inerentes às cadeias de fornecimento poderiam enriquecer o repertório daqueles que nos assistem. Então, por esse motivo, eu entendi que era mais do que fundamental estender o convite do Nash Talk a você. Neste primeiro trimestre de 2026, nós estamos trabalhando sim o fortalecimento de conteúdos relacionados ao varejo da moda. Mencionei anteriormente que nós somos os parceiros tecnológicos da BVTEX, então a gente está trazendo tema que impacte diretamente essa cadeia de fornecimento do varejo da moda. E é muito legal ter você na minha rede, ter você próxima falando disso. E para somar, é muito provável que esse conteúdo transite, especialmente final de fevereiro, março, entrando no mês das mulheres, né? Entrando num mês fundamental aqui para a Nashai, uma empresa de tecnologia fundada e gerida por mulheres. Eu não gosto de usar essa frase como algo de impacto numa campanha de empoderamento feminino que a gente, né, observa aí alguns surfs aí, e não é isso. Ela é uma empresa que nasceu em 2011, a gente agora em 2026 comemora 15 anos de existência sob uma liderança tipicamente feminina, fundamentalmente feminina. E esse tipo de conteúdo trazido pelos teus livros, eu entendo que são conteúdos, são materiais que descortinam possibilidades para mulheres. Sim. Eu não gosto muito, eu não vou enfatizar, porque não é o nosso papo hoje, a gente volta para um próximo só para falar disso, algumas empreendedoras e empresárias, né? Vou ver se eu monto isso, viu, Vitinho? A gente traz aqui só mulheres falando disso, que empreendem e empresariam de fato. Eu entendo que existe até uma crença que nos limita de que a gente pode ser o que a gente quiser. Na verdade, a gente não pode, né? Eu coloco que a gente coloca muitas vezes para outras mulheres atingir lugares que nem sempre são possíveis em razão das incontáveis dimensões do que é ser uma mulher. A gente ontem estava num papo pessoal. Gente, chega uma determinada idade da mulher que ela já não pode ser algumas coisas. Não é uma questão de querer, de motivação interna. O corpo dela tá falando diferente com ela. Então, cravar na gente que a gente pode ser o que a gente quiser, eu acho que pode criar uma ilusão de que a gente pode se tornar qualquer coisa. A gente até pode sonhar, mas a gente tem que medir os passos para a gente chegar nesse lugar e entender se aquilo é de fato possível, dado o repertório que a gente tem de ferramentas internas, de vivências, de caldo cultural. Vou citar um exemplo para ilustrar o que eu tô falando. Eu jamais seria uma supermodelo. Por quê? Eu tenho 1,70 m de altura. Eu não peso 20 quilos a menos do que a minha referência de altura. Então, pode haver o sonho de ser uma supermodelo, mas quem me conhece pessoalmente sabe. É muito improvável que eu chegasse até lá, porque esse mercado exige um padrão
exige um biotipo, exige uma forma diferente. Então, é nesse sentido que eu falo que às vezes dizem pra gente, olha, você pode ser o que você quiser, mais ou menos. Eu sou mãe de uma galera, né? Eu até consigo empresariar, empreender, estar em muitas pautas, mas eu já tive que abrir mão de muitas outras em razão da maternidade. E óbvio que aqui eu não tô criticando a maternidade, dizendo que não é um lugar legal, mas eu vou pagar um preço por isso. E pode ser que eu não chegue onde eu gostaria de estar, nem como mãe, sim, perfeitamente, nem como empresária ou empreendedora perfeitamente. O que a gente tem que saber, muitas vezes, é o que a gente escolhe, se a vida que a gente sonha é coerente com aquilo que a gente semeia todos os dias. Aí sim a gente pode ser o que a gente quiser dentro daquilo que a gente definiu que é legal e que é bom pra gente. Eu acho muito legal você trazer que você ia pra esquerda e de repente num dado momento você foi pra direita e que ao tomar pra si o que era teu, você falou, não, eu ainda quero ir além, mas dentro de uma jornada que você também já trilhou e já caminhou. Sim. Que você já conhece, que você se apaixonou, que você se afeiçoou, que você construiu. Paty, porque também não dá pra olhar pra trás e esse legado de 26 anos, hoje são 27, mas quando você começou eram 26, segundo a sua fala, e falar, cara, eu vou abrir mão de tudo isso e vou largar tudo isso pra trás. Tem gente que começa do zero e eu super encorajo as pessoas a fazerem isso, desde que elas saibam muito bem que elas vão ter que abrir mão de um monte de coisa e onde é que elas querem chegar pra fazer sentido essa jornada e essa caminhada, né? Senão vai ser dor, vai ser sofrimento, pode haver muita frustração. E eu costumo sempre dizer também que a nossa vida é uma somatória de derrotas e uma vez ou outra a gente levanta o troféu. Sim. Não nos eduquemos de que saber para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, os sonhos que a gente tem, significam o tempo todo troféus erguidos. A gente vai ser derrotado, vai cair, e num dado momento vai levantar o troféu porque chegou onde a gente queria chegar. Eu falo isso porque a gente, como mulher, carrega uma porção de coisas, de bagagens, de malas, de hormônios que... As duas. Nós temos 3, homens têm 1. Então, a gente já tem que lidar a cada mês com um ciclo absolutamente distinto do que alguém que tem um hormônio e é absolutamente linear. Todos os dias. Todos os dias a gente lida com o nosso próprio organismo pedindo para ser diferente a cada minuto. Esse tipo de livro, ainda que você tenha um capítulo nele, ele precisa ser lido, porque outras se inspiram, outras falam, cara, ela conseguiu, acho que eu também posso. Mulheres todos os dias me abordam e dizem, foi uma coisa que você postou, que você falou, num dia que eu te vi no Instagram, que me fez olhar para mim e falar, eu posso perseguir um objetivo, eu posso trilhar um caminho diferente, eu posso olhar para outro lugar, porque alguém passou por ali e conseguiu. Então, é muito importante para mim que mulheres que escreveram sobre si mesmas e as suas trajetórias, elas estejam nessa mesa. Elas estejam contando, não sob um viés romantizado, mas, cara, eu ia fazer ciências da computação e eu fui pra propriedade intelectual. Eu dei um cavalo de pau, assim, eu dei uma virada na minha vida. E quando eu me debrucei sobre o que eu já tinha construído, aí eu quis mais. Eu quero ir mais. E eu considero essas histórias a grande razão da gente viver, né? E entendo que umas, junto das outras, temos que ser luz, ser aquele farol e às vezes ser espelho também, poder refletir um pouco da potência, da verdade, das possibilidades, umas para as outras, né? Eu não quero que as mulheres superem os homens, eu falo isso sempre. Eu quero que as mulheres superem elas mesmas todos os dias. A si mesma, não a outra. Exatamente. Você mesma. De repente eu tenho uma crença de que eu não posso, e aí eu falo, cara, eu posso. Eu falo a mesma coisa. Eu quero me superar a cada dia. É isso mesmo. É isso. Então, obrigada por dividir seus 2 livros. Por favor, você precisa dizer pra gente onde é que a gente compra esses livros, para quem tiver, né, vontade. Eu gosto de livro físico, não uso as plataformas tecnológicas, apesar de serem maravilhosas, mas eu adoro um livro físico. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui também adoram livros físicos. Então, conta pra gente onde é que a gente compra. Então, o link tá na bio do meu Instagram, que é Patrícia JG Silveira. Tem lá o Linktree
você clica lá, ele já vai direto para as possibilidades de compra do livro. Muito bem. Então, na bio do meu Instagram, tem lá como adquirir os meus livros. Então, depois dessa fala, né, enorme que eu trouxe aqui, quero mais mulheres como a Patrícia Silveira nesta mesa. A gente está entrando aqui num mês de celebração dessa força, né, feminina. Agradecer a sua presença de todo o meu coração e verdade, porque é muito legal a gente estar entrando esse mês com certeza o teu conteúdo aqui disponível e que esse conteúdo sobre propriedade intelectual seja difundido, consumido, visto por todos aqueles que estão junto da Nachai aqui no Nash Talk. E eu te vejo logo mais no nosso próximo episódio. Obrigada, Paty. Até!